para Brasília novamente com o Zé Maria Trindade, com o Bruno Pinheiro, que estão com mais um convidado. A qualquer momento a gente volta para o Senado, se a gente tiver algum resultado anunciado. Mas por enquanto está contigo, Zé Maria, Bruno Pinheiro. Pois é, nós voltamos aqui, é o chamado voto cantado, né? O famoso voto cantado. Como é que funciona? Pega uma cédula e diz fulano uma, fulano dois, fulano uma, assim por diante. A comemoração se dá quando se chega a 41 votos, que é a maioria absoluta dos votos possíveis no plenário do Senado Federal. Nós estamos aqui com o deputado Reginaldo Lopes, né, um deputado bem articulado do PT de Minas Gerais e que faz uma grande articulação política aqui. Deputado, me chamou muita atenção nessa conversa que nós temos aqui hoje com vários senadores e deputados, o senador Humberto Costa falando sobre a reforma ministerial e ele dizendo da expectativa de ter uma melhor relação na esplanada, dizendo que não é bem recebido por ministros e tal. O senhor tem também essa dificuldade aqui na esplanada? Olha, eu particularmente não, mas a maioria da casa reclama muito. Eu acho que nós estamos vivendo um novo modelo do presidencialismo no Brasil. No passado tinha um presidencialismo muito de coalizão, você montava ali uma maioria e estava resolvido. Agora não, nós temos um parlamento muito forte, muito ativo, e você tem um judiciário também com muitas posições, sempre provocado pela sociedade brasileira, provocado pelas instituições, até pelos parlamentares. Então, eu diria que você tem um presidencialismo mais híbrido, o que exige, tanto do presidente da República, mas de todos os seus ministros, capacidade de diálogo. Antes de pensar ter uma boa ideia, uma ideia brilhante, é importante compartilhar essas ideias nas casas, com o Congresso, Câmara, Senado, com o colégio de líderes. Eu acho que com essa postura ganha empatia, fica mais simpático e tem melhor resultado. Então eu acho que houve uma mudança muito grande no relacionamento do Executivo com o Parlamento e o Parlamento com o Executivo. O Parlamento se empoderou muito a um outro Parlamento nesses últimos 10 anos. Ontem teve uma reunião também com a ida, com a presença do presidente Lula. Essa reunião que foi definido Lindenberg como o novo líder do PT lá na Câmara. O senhor consegue adiantar para a gente o que teve de conversa com o presidente? Qual é o interesse do governo de fortalecer o núcleo duro para fazer uma defesa? Porque há um entendimento de que alguns não estavam fazendo uma defesa tão fiel do governo aqui no Congresso. Então, eu acho que o parlamento e nós que somos da base do governo podemos sim melhorar o diálogo com a sociedade, mas o grande condutor desse diálogo é o presidente da República e seus ministros. É importante o governo compreender que ele tem que diminuir os ruídos. Não pode ter erro de comunicação. E também não pode ter erro político. O PIX é um erro de comunicação e um erro político. Então precisa que o governo tenha uma nova postura na sua comunicação. Porque desinformação, fake news e ruídos, boatos, podem destruir um projeto de país. E nós estamos vivendo uma nação, um mundo, que há uma insatisfação. Você arruma um emprego para o cidadão, 3 meses depois ele está insatisfeito, porque o que ele ganha não dá para pagar as contas. Então o que acontece na prática? Nós temos que ter um governo mais assertivo do ponto de vista do diálogo, porque o governo tem bons resultados, mas na prática está descasado o que é real da economia com a percepção do cidadão. Se erra na comunicação, erra no diálogo, esse descasamento vai distanciando ainda mais. Então o governo precisa fazer um freio de arrumação no diálogo, eliminar qualquer tipo de boato, qualquer tipo de ruídos, aí sim, dar uma linha, um comando, fazer disputa permanente na sociedade. O presidente precisa dar entrevista todo dia, falar com a imprensa, chamar bancada, conversar com a sociedade. Aí sim, o comando bem objetivo leva a sua tropa, a sua bancada a uma defesa mais incisiva. Então, evitando ruídos, a ida de Gleice Hoffmann para o Palácio do Planalto, para a Secretaria da Presidência, está certa? Como é que está? Ela entra nessa eventual reforma ministerial? A Secretaria-Geral da Presidência ela tem um outro papel. Qual é o papel? De mobilizar a sociedade. É um papel mais com as entidades. É um papel de diálogo social. Nesse sentido, eu acho que a Gleice é um bom nome. Ela tem capacidade de mobilização. Agora, não é um ministro, é o conjunto.
Uma ópera precisa do seu conjunto. Então, são os 40 ministros que precisam estar mais alinhados, não inventar, né, não ter muita criatividade e colocar o governo para funcionar e disputar o governo na sociedade permanente, pelo lado positivo. Aí sim, eu acho que a gente vai melhorar a popularidade do presidente Lula e vai mudar essa percepção, que também, Zé Maria, essa percepção, Bruno, ela está um pouco contaminada por esse mundo instagramável, vamos dizer assim, né, do Instagram, que é muito um mundo, que é redes sociais, que o mundo ele é muito belo, né, um mundo muito, que cria muita ansiedade na sociedade, ansiedade de amplos sentidos. Então, nesse caso, é difícil acertar também a comunicação nesse século XXI.